Olá, alunos! Hoje nós vamos discutir as aulas 17 e 18 do setor B. Nós vamos então ver as variáveis de estágio de uma amostra gasosa. É um conteúdo que vocês já viram em química, só que nós temos que ver a física desse conteúdo, que são os gráficos. Vocês vão ter que analisar, que vocês já conhecem, isotermia, isobaria, isometria ou isocoria, né? Vocês já conhecem esses termos, então para vocês não é complicado. Agora a gente vai ter que ver isso em física. Aulas 17 e 18, as variáveis de estado de uma amostra gasosa. Enem, o calor e os fenômenos térmicos. Nessas aulas, número 1, as grandezas que podem ser medidas em relação a uma amostra de gás. Então, nós temos o invólucro, onde eu tenho termômetro, temperatura, Kelvin, volume, o êmbolo, onde eu tenho o manômetro que mede a pressão e o número de mols desse gás. Número 2, sobre essas grandezas. Pressão, eu terei força sobre área, no Sistema Internacional de Medidas, Newton metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, e algumas conversões. Uma atmosfera corresponde a 10 a 30 Pascal. Volume corresponde ao volume do recipiente, a unidade no Sistema Internacional de Medidas metros cúbicos e algumas conversões. Um metro cúbico corresponde a 10 ao cubo litros. Temperatura Kelvin, relacionada à energia cinética média das partículas. E a temperatura, a gente vai usar a fórmula para converter quando tiver a temperatura Celsius. Temperatura K é igual a variação de temperatura Celsius mais 273. E o número de mols é dado pela fórmula N é igual a massa sobre massa molar, que corresponde ao mol, que não tem nenhuma unidade de conversão. Número 3. O modelo de gás ideal ou perfeito, constituído por partículas pontiformes. O que significa a palavra pontiformes? Partículas de tamanhos inexpressíveis, é uma coisa muito pequena. Assim sendo, só é possível associar a energia cinética de translação a essas partículas. As partículas só trocam forças durante as colisões. Dessa forma, não havendo forças de ligação, não se pode associar a energia potencial elétrica a essas partículas. As colisões dessas partículas são perfeitamente elásticas. Nessa circunstância, não há dissipação de energia durante as colisões dessas partículas. Observação. Os gases monoatômicos e diatômicos, quando rarefeitos, ou seja, estão em baixa pressão e alta temperatura, apresentam um comportamento muito próximo ao ideal. Número 4. O estado termodinâmico de um gás e as transformações. O estado termodinâmico de um gás fica determinado ao se conhecer sua pressão P, seu volume V e sua temperatura T, Kelvin. Nós temos então o invólucro, onde eu tenho o êmbolo puxando para baixo, onde vai fazer a agitação das moléculas. Pressão P de A, volume V de A, temperatura T de A. A relação entre as grandezas pressão, volume e temperatura Kelvin é dada por P vezes V é igual a nRT, que é a equação de Clapeyron. Nessa equação, R é a constante universal dos gases perfeitos e vale 0,082 atmosfera vezes litro sobre mols vezes temperatura Kelvin, que é igual a 8,31 joules sobre mols vezes temperatura Kelvin, que é igual a 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro sobre mol vezes temperatura Kelvin. Observação. Note que pressão e volume podem ser trabalhados em qualquer sistema de unidades, mas, em se tratando do estudo de gases, sua temperatura deve ser sempre expressa na escala Kelvin. Quando o gás evolui de um estado termodinâmico para outro, diz que o gás foi submetido a uma transformação. Então, novamente, eu tenho ali uma determinada quantidade de gases dentro de um invólucro. Quando eu pressiono do estado A para o B, ocorre uma transformação. Observações. Como a grandeza, pressão, volume e temperatura Kelvin podem variar quando o gás é submetido a uma transformação,
elas são denominadas de variáveis de estado. Em qualquer transformação gasosa, sempre ocorrerá alguma troca de energia entre o gás e o meio. Número 5. A relação entre as variáveis de estado. Se uma amostra fixa de gás em que o número de mols permanece inalterado, é submetida a uma transformação do estado A para o estado B. Vale a relação: pressão de A vezes volume de A sobre temperatura de A é igual a pressão de B vezes volume de B sobre temperatura de B. Lembrando que essa temperatura é a temperatura Kelvin, tanto em A quanto em B. Número 6. A transformação isotérmica. Um gás é submetido a uma transformação isotérmica do estado A para o estado B, enquanto sua temperatura permanece constante durante toda a transformação. Nessa circunstância, vale a relação: pressão de A vezes volume de A é igual a pressão de B vezes volume de B. Ou seja, na isotermia, a temperatura é constante, então ela não precisa ser representada. Na transformação isotérmica, a pressão do gás é inversamente proporcional ao seu volume. O gráfico no diagrama pressão por volume de uma transformação isotérmica é uma hipérbole, ou seja, uma curva. Nós temos então o gráfico pressão por volume, onde apresentam as isotermas, que são as curvas hiperbólicas. Temperatura 3 vai ser maior que temperatura 2, que é maior que temperatura 1. Número 7. A transformação isobárica. Um gás é submetido a uma transformação isobárica do estado A para o estado B, enquanto sua pressão permanece constante. Durante toda a transformação, nessa circunstância, vale a relação: volume de A sobre temperatura de A é igual a volume de B sobre temperatura de B. Como a pressão é constante, não há necessidade de ser representada na fórmula. Na transformação isobárica, a temperatura do gás é diretamente proporcional ao seu volume. Exemplos de gráficos que podem representar sua transformação isobárica. Então eu tenho o gráfico volume por temperatura Kelvin, que é uma reta inclinada de A para B, mas quando eu for representar no diagrama pressão por volume, eu terei então uma reta paralela ao eixo do volume de A para B. Número 8. A transformação isométrica ou isocórica significa a mesma coisa. Um gás é submetido a uma transformação isométrica do estado A para o estado B, enquanto seu volume permanece constante durante toda a transformação. Nessa circunstância, vale a relação: pressão de A sobre temperatura de A é igual a pressão de B sobre temperatura de B. Percebam que não há necessidade de representar o volume. Na transformação isométrica, a temperatura do gás é diretamente proporcional à pressão do gás. Exemplos de gráficos que podem representar sua transformação isobárica. Então eu tenho o gráfico pressão por temperatura Kelvin. Novamente eu tenho uma reta inclinada, mas quando eu for representar pressão por volume, essa reta não será mais inclinada, será paralela ao eixo da pressão. Continuando em classe. Número 1. Caiu na Unirio, Rio de Janeiro. Exploração e produção do pré-sal. As reservas de gás do campo de Tupi podem chegar a 1,6 bilhão de barris, de acordo com a Petrobras. Informação vem da Gazeta Mercantil. Embora a notícia acima seja alvissaneira, ela não é clara do ponto de vista termodinâmico. Isso porque não são fornecidos os valores da pressão e da temperatura para os quais é calculado o volume de gás. Admita que um volume desse gás é coletado no pré-sal a uma temperatura de 57 graus Celsius e uma pressão de 275 atmosferas, e que essa quantidade de gás é liberada ao nível do mar a uma temperatura de 27 graus Celsius. Pode-se afirmar que, para o cálculo, o volume de gás liberado ao nível do mar deve-se multiplicar o volume inicial de gás coletado pelo fator. Bom, então nós temos a letra A, que é 625, a letra B, 500, a letra C, 375, a letra D, 250 e a letra E, 125. Olá, alunos, vamos então resolver o exercício 1 das aulas 17 e 18 do setor B. Então, de acordo com o enunciado, nós temos o seguinte: pressão inicial, 1 atmosfera. Pressão final, 275 atmosferas. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Temperatura final, 57 graus Celsius. Não temos o volume inicial e nem o volume final. Bom, nós vamos ter que aplicar a lei geral dos gases. Antes de aplicar aquela fórmula, eu tenho que transformar essas temperaturas iniciais e finais em temperatura Kelvin. Então vamos dar uma calculada.
Bom, temperatura Kelvin, a fórmula é variação de temperatura Celsius mais 273. Então, temperatura inicial, eu tenho 27 mais 273, somando eu vou ter 300 Kelvin. Então, 300 Kelvin. Vamos fazer a mesma coisa para a temperatura final. A mesma fórmula. Então, 57 mais 273. Somando, eu terei 330 Kelvin. Bom, pelo Sistema Internacional de Medidas, então, aquela fórmula eu sempre terei que usar a temperatura absoluta. E a temperatura absoluta é a temperatura Kelvin. Não posso usar a temperatura Celsius. Jamais. Bom, depois que nós fizemos isso, então nós vamos continuar a nossa conta. Eu tenho então a pressão inicial, que é uma atmosfera. Tenho o volume inicial, que eu não tenho. Tenho a temperatura inicial, que é 300 Kelvin. Tenho a pressão final, que é 275 atmosferas. O volume final também não tem. E a temperatura final, 330 Kelvin. Bom, você pode achar estranho, né, a gente ficar com duas variáveis, mas como nós não temos, nós vamos ter que trabalhar então com essas duas variáveis. Bom, 1 vezes volume inicial, vezes 330. Então vai ficar 330 vezes o volume inicial. Eu tenho então 275 vezes volume vezes 300. Então eu terei 275 vezes volume vezes 300. A ordem não interfere. Volume inicial, então eu terei, multiplicando então 275 vezes 300. 15, 21, 22, 6, 8. Terei então 82.500 volume final sobre 330. Bom, volume inicial. Fazendo então essa continha agora, 82.500 dividido por 330. Vou apagar aqui porque o meu espaço é pequeno. 82.500 dividido por 330. Então posso cortar um zero, ficou 8.250 dividido por 33. 82 por 33 vai dar 2, que vai dar 66. Subtraindo, aqui vai ficar 12, aqui 7. Então 12 menos 6, 6. 7 tira 6, 1. Então, ficou 165 dividido por 33, que vai dar 5. 6, 15, 15 vezes 6, baixo 0, então vai dar 250 vezes o volume. Bom, então nós vamos ficar com as duas variáveis e vamos colocar em evidência o volume inicial. Então o volume inicial é igual a 250 vezes o volume final. Número 2, caiu na Unicamp, São Paulo. Uma lata de refrigerante contém certa quantidade de açúcar, no caso de um refrigerante comum, ou de adoçantes, no caso de um refrigerante dietético. Letra A. Considere uma lata de refrigerante comum contendo 302 ml de água e 40 gramas de açúcar, e outra de refrigerante dietético contendo 328 ml de água e uma massa expressiva de adoçante. Mostre qual das duas latas deveria boiar em um recipiente com água cuja densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A massa da lata de refrigerante vazia é igual a 15 gramas e o seu volume total é de 350 ml. Nesse item, despreze o volume ocupado pelo material da lata e a massa de gás carbônico no seu interior. Vamos resolver agora o exercício 2 das aulas 17 e 18. Aqui nós temos então que nós temos que verificar qual das duas latas vai boiar. Nós temos um refrigerante com açúcar e outra com dietético.
Então vamos primeiro calcular, aqui tem o açúcar. Então, o problema me diz que a massa da lata é 15 gramas, a lata vazia, a massa do refrigerante comum, a massa do refrigerante comum, 302 gramas, a massa do açúcar, 40 gramas, então quando você ingere um refrigerante, você consome 40 gramas de açúcar, e o volume vai ser sempre o mesmo, 350 ml para as duas latas, tanto com açúcar quanto sem com adoçante. Então, a fórmula é densidade é igual a massa que divide volume. Então, veja bem, nós temos 3 massas, então eu tenho que trabalhar com as 3. Massa da lata mais massa comum mais massa. Tudo isso eu vou dividir pelo volume. O volume só tem 1. Então, densidade é igual. Qual é a massa da lata? 15. A massa do refrigerante comum, 302. E a massa de açúcar, 40. E o volume é 350. Bom, densidade nesse caso vai ser, somando 302 mais 40 mais 15, eu vou ter 357 dividido por 350. Bom, podemos então dividir direto. Vai dar 1, sobra 7. Quero continuar, coloco uma vírgula, automaticamente eu tenho 0. 70 não divide, coloco mais um 0, incluo mais um 0, 700, vai dar 2. Então, 1,02 gramas por centímetro cúbico, porque essa é a unidade de grandeza da densidade. Bom, então veja bem, a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Se essa lata tem 1,02, significa que ela vai afundar, porque essa densidade é maior do que a água. Então, por causa desse 0,2 que excede, eu posso dizer que essa lata de refrigerante com açúcar, ela afunda. Vamos apagar e vamos dar sequência agora para calcular com o dietético. Então, vamos resolver agora a densidade da lata de refrigerante dietético. Eu tenho então a massa da lata e eu tenho que a massa do dietético é 328. No anterior, nós tínhamos a massa comum, que era da água, e depois a gente tinha o açúcar separado. Aqui não, aqui nós já temos direto, o problema já me dá que a massa dietética é 328 gramas. Então, o que não muda aqui? A massa da lata nem o volume. Então agora nós vamos calcular a densidade. Vai ser massa da lata mais a massa do refrigerante dietético sobre o volume. Massa da lata, 15. 328. E novamente eu vou dividir por 350. Então vamos fazer a conta. 328 com mais 15. 5, 13. 343. Que ainda eu vou dividir por 350. Bom, 343 é menor que 350. Eu vou precisar colocar um 0, e aumentar um 0 ali. Então ficou 3.430 por 350. Se eu for dividir isso aqui, 34 por 3 dará um número maior que 10. Então eu não posso colocar 10, eu posso colocar o 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Com 4. 9 vezes 3, 27. Com mais 4, 31. Subtraindo. 13 tira 5, 8. Por 3 tira 1 vai dar 2. Aqui vai dar 0. Como eu coloquei a vírgula, eu posso colocar mais um 0. Então ficou 2.800 dividido por 350. Vou colocar o 8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, com 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Então vai dar 0,98 gramas por centímetro cúbico. Bom, então veja bem,
Vamos fazer a mesma análise. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e lá deu 0,98. É menor que 1 grama. Então, eu posso dizer que aqui ela boiará. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o refrigerante feito com açúcar, a densidade fica maior do que o da água, então ela afunda. Já com dietético, a densidade vai ficar menor do que o da água, ela boiará. Finalizamos então esse exercício, a letra A. Vamos para a letra B. Vamos resolver a letra B do número 2. Suponha agora uma outra situação na qual o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior da lata, uma pressão igual a 3 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado, para uma temperatura de 300 Kelvin. A massa molar do gás carbônico vale 44 gramas por mol, e assumindo que o mesmo se comporte como um gás ideal, calcule a densidade de gás carbônico na parte superior da lata. A lei dos gases ideais é dada por pressão vezes volume é igual a nRT, onde R é igual a 8,3 joules por mol vezes Kelvin, e N é o número de mols do gás. Vamos agora resolver a letra B do exercício 2. No exercício 2, a gente tem que calcular a densidade do gás carbônico da parte superior da lata. Nós vamos usar, então, a equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R vezes T. Bom, R é 8,3 joules, T é temperatura Kelvin. Então, nós temos o seguinte, a fórmula da densidade é massa sobre volume. Aqui eu não tenho densidade, mas eu tenho volume. Então, volume vezes densidade é igual a massa. Então, volume é igual a massa sobre densidade. Então, aqui eu vou trabalhar com pressão vezes massa sobre densidade igual a M vezes R vezes T. Então, o problema não me dá o número de mols. Então, o número de mols vai ser massa dividido pela massa molar. Bom, então, vou ter que readequar. Pressão vezes massa vezes densidade é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Bom, vamos multiplicar então? Então, veja bem, ó. Eu vou pegar toda essa parte aqui, ó, e vou juntar, porque eles vão multiplicar fazendo uma razão de proporção. Densidade vezes massa vezes R vezes T é igual. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Massa molar vezes pressão vezes massa. Bom, o que eu posso cortar? Eu posso cortar a massa, porque ela tem dos dois lados. Então, densidade vezes R vezes T é igual a M vezes P. Então, densidade é igual a massa molar vezes pressão dividido por R vezes T. Essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular a densidade do gás carbônico. Nós tivemos que readequar a equação de Clapeyron para podermos atender ao problema. Então, densidade é igual a massa molar vezes P vezes R vezes T. Então, dando sequência, densidade é igual a massa molar. A massa molar está em gramas por mol, eu vou ter que transformar em quilos. 44 vezes 10 a menos 3. A pressão é 3 vezes 10 a quinta newtons metros quadrados. O R, 8,3. E a temperatura, 300 Kelvin. Bom, densidade então vai ser 44 vezes 3, 132. 10 a menos 3 vezes 10 a quinta vai dar 10 ao quadrado. Sobre 3 vezes 8, 8,3 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Vamos então só multiplicar aqui. Então, 132 vezes 10 ao quadrado dividido por 24,9. Bom, eu vou precisar apagar para dar sequência. Bom, então eu posso calcular a densidade
fazendo o seguinte, 132 vezes 10 ao quadrado sobre 24,9 vezes 10 ao quadrado. Posso cortar aqui, então vai ficar 132 dividido por 24,9. Bom, densidade, então vou fazer a conta aqui. 132 dividido por 24,9. Como é que eu tenho uma casa decimal, eu vou ter que colocar um zero aqui para compensar. Então, na verdade, eu vou ter a divisão de 1.320 por 249. 3 por 2 daria 6. Mas se eu multiplicar 6 vai ficar muito alto. Então 5. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 5 vezes 4, 20. 24. Vão 2. 10, 12. Bom, subtraindo. Aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 11. Aqui vai ficar 12. Então 10 tira 5 dá 5. 11 tira 4 dá 7. Bom, quero continuar. Posso colocar uma vírgula e aqui um zero. Então, 750 dividido por 249. Bom, eu posso então colocar 3. 9 vezes 3, 27. 2. 4 vezes 3, 12, 14, vai 1, 6, 7. Bom, então densidade 5,3 gramas por centímetro cúbico. Concluímos a letra B do exercício 2. Exercício 3. Certa massa de gás é submetida a uma sequência de transformações representada no diagrama a seguir. Gráfico de pressão por temperatura. De A para B, uma reta inclinada, ascendente. De B para C, uma reta paralela à temperatura. E de C para A, uma reta paralela à pressão. Represente essa sequência de transformações no diagrama pressão por volume. Então agora vamos resolver o exercício 3. No exercício 3, ele nos dá esse gráfico de pressão por temperatura e ele quer que a gente transforme esse gráfico em pressão por volume. Na teoria, nós temos na página 222 e 223, nós temos que a isotermia, quando o gráfico for pressão para volume, que é o que ele quer, nós teremos uma curva. Na isobárica, nós vamos ter pressão por volume, essa reta paralela ao volume. E na isométrica, nós vamos ter essa reta paralela à pressão. Então vamos ler agora. Bom, veja bem. Todos os gráficos que ele me dá na teoria, da página 222 até a página 223, então nós sempre vamos ter um gráfico de volume por temperatura. Então nós vamos agora fazer a readequação desse gráfico para pressão por temperatura. Bom, de A para B, então, eu terei uma reta isométrica. Bom, eu tenho que aplicar uma reta isométrica de A para B. Então, A vai estar aqui, B vai estar aqui. Então, eu terei uma reta A, B, tem uma reta isométrica. Analisando então, A, B, teria o ponto C aqui. Ó. Por que o ponto C aqui? Porque agora eu vou ter uma isobaria de B para C. E de C para A, olha o que acontece aqui nesse gráfico de pressão por temperatura. Eu terei uma isotermia. Então, esse é o gráfico de pressão para volume, representando esse ciclo aqui. Certo? De A para B, eu terei isometria. De B para C, eu terei isobaria. E de C para A, eu terei isotermia. Então, alunos, nós já resolvemos os exercícios propostos no material nas aulas 17 e 18 do setor B. Vocês devem ter observado que eu passei alguns trabalhinhos para compensar o conteúdo que eu não cobrei na última prova. Então, ainda faltam alguns conteúdos que eu vou passar trabalhinhos para que vocês façam
e essa notinha vai acumular como se fosse nota de trabalho. Bom, então agora vocês vão ao plural, façam as tarefas mínimas e complementares e não deixem acumular muito conteúdo, porque senão vai ficar difícil para vocês. Mesmo estando em casa, né, fica complicado deixar muito conteúdo, tá certo? Estudem, vamos lá.